Lição de segunda-feira e o tema é a última competição. A nossa lição de hoje está baseada em Apocalipse capítulo 13. Na primeira parte desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, está falando de uma besta que emerge do mar. A gente entende que esta besta é um poder religioso que comandou praticamente toda a Idade Média. É um poder que tirou Deus do seu lugar, porque colocou o seu próprio poder no lugar de Deus, mudou as leis, mudou a vontade de Deus, e esta besta que emerge do mar, nós compreendemos e que é a força, ou pelo menos é o poder religioso da Igreja Católica. Quando a gente olha para o versículo 4, diz assim, olha, e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aí o versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, um poder religioso que foi muito forte, que comandou durante muito tempo, mas que era, apesar de ser um poder religioso, era um poder que não seguia as questões da Bíblia. E esse poder, profeticamente, ele teria assim como se fosse um machucado. Ele iria perder parte do poder. Mas quando a gente olha para hoje em dia, a gente percebe claramente de que apesar da Igreja Católica ter perdido parte do seu poder, ela ainda continua sendo extremamente influente. Mas o capítulo 13, na segunda parte, vem trazendo uma segunda besta, que é a besta que emerge da terra. Esta besta, teologicamente, nós compreendemos de que é o poder protestante dos Estados Unidos. Mas qual o poder protestante? Venha comigo que você vai entender. Os Estados Unidos, eles foram colonizados no primeiro momento por pessoas que saíram do velho mundo, da Inglaterra, da Europa, e vieram para essa nova terra, e eles queriam constituir agora uma forma diferente de poder e também de religiosidade. Então eles não tinham monarquia, diferente da Europa, eles não seguiam a Igreja Católica, diferente da Europa. Então, o protestantismo, ele está no DNA dos Estados Unidos. O problema é que nos últimos anos existe uma corrente progressista muito forte, indo exatamente contra os poderes, ou pelo menos as ideias dos cristãos, da Bíblia inclusive. O que eu imagino que vai acontecer? Isso, progressismo, juntamente agora com a verdade da Bíblia, ou pelo menos o protestantismo, isso em algum momento vai se chocar. E aí é que tem uma dificuldade, que o poder religioso vai se reunir ao poder do Estado, e isso não vai ser benéfico. E uma das coisas e consequências dessa junção é tirar do sábado toda a possibilidade de adoração e ter toda a adoração no dia de domingo. E quando isso for obrigatório, significa dizer que nós vamos ter uma das maiores provas para o povo de Deus, ser fiel mesmo que perseguidos. A Bíblia, ela fala algumas coisas que são verdades, a Bíblia fala tudo e tudo que ela fala é verdade, mas algumas verdades, elas podem inclusive doer no nosso coração. Mas a gente não tem que ficar escolhendo as verdades que eu acredito. Eu preciso acreditar em toda a verdade e a palavra de Deus é a verdade.